bem-vindos ao Conservatório Aletec. Esta é a aula 4 sobre o conservadorismo em Burke. No quarto capítulo, Burke discute a importância das tradições e da experiência acumulada ao longo do tempo. Ele argumenta que as tradições não são apenas práticas antigas, mas sim o resultado de uma sabedoria coletiva que moldou a sociedade. Burke defende que a preservação dessa sabedoria é essencial para a continuidade e estabilidade social. Ele escreve: as tradições são a expressão da sabedoria coletiva acumulada através dos séculos, e sua preservação é essencial para o equilíbrio e a continuidade da sociedade. Página 104. Para Burke, ignorar essa sabedoria e tentar construir uma nova ordem social sem ela é um erro fundamental. Ele define tradição como o conjunto de costumes, práticas, instituições e crenças que foram estabelecidos e transmitidos ao longo do tempo dentro de uma sociedade. Para Burke, a tradição não é simplesmente uma série de hábitos antigos, mas a expressão da sabedoria coletiva acumulada ao longo de gerações, que serve como um guia para a manutenção da ordem e da estabilidade social. As tradições, para Burke, incluem uma vasta gama de estruturas que formam a base de uma sociedade estável e funcional. Entre essas estruturas, destacam-se: monarquia. O conservadorismo burkeano vê a monarquia como uma instituição central que garante a continuidade e a estabilidade do governo. A monarquia, em sua visão, não é apenas uma forma de governo, mas uma tradição que encarna a história e a identidade nacional. Nobreza. A aristocracia, ou nobreza, é considerada por Burke como uma classe social que possui uma responsabilidade especial na manutenção da ordem. Para ele, a nobreza está ligada a um senso de dever e honra, que são valores transmitidos através de gerações e que servem para moderar o poder e proteger as liberdades individuais. Igreja. A religião e a igreja são vistas como pilares fundamentais na formação moral da sociedade. O conservadorismo de Burke acredita que a igreja, como instituição tradicional, desempenha um papel crucial na manutenção dos valores morais e na coesão social. A tradição religiosa, para ele, é uma fonte de sabedoria e estabilidade espiritual que não pode ser simplesmente substituída por ideologias seculares. Costumes e práticas legais. Burke valoriza profundamente os sistemas de leis e práticas jurídicas que evoluíram ao longo do tempo. Ele vê o sistema legal como uma tradição que reflete o julgamento coletivo e a experiência acumulada, sendo essencial para a justiça e a ordem social. Propriedade privada. A propriedade privada é outra tradição central para o conservadorismo burkeano. Ele vê a posse de propriedade como um direito fundamental que está entrelaçado com a liberdade individual e a responsabilidade social. A defesa da propriedade privada, para ele, é uma defesa da ordem social estabelecida. Papel das famílias e comunidades locais. A visão de Burke também valoriza as tradições familiares e comunitárias, considerando-as fundamentais para a transmissão de valores e para o apoio mútuo entre os indivíduos. As famílias e comunidades locais são vistas como microcosmos da sociedade, onde as tradições são mantidas e passadas adiante. O significado mais profundo da tradição, para Burke, engloba o fato de que as tradições representam mais do que simples costumes, elas são a manifestação viva da sabedoria histórica. Ele acredita que as tradições ajudam a manter a coesão social, oferecendo um sentido de continuidade e identidade. Ao respeitar as tradições, segundo Burke, as sociedades podem evoluir de maneira gradual e evitar os perigos associados a mudanças radicais e disruptivas. O pensamento burkeano argumenta que as tradições não devem ser descartadas em favor de novas ideias ou experimentos sociais, porque elas representam uma compreensão profunda e duradoura das necessidades e limitações humanas. Ele vê as tradições como um baluarte contra a tirania, pois elas limitam o poder arbitrário e promovem a justiça ao longo do tempo. Essa visão de tradição é central para o pensamento de Burke, e ele a defende fervorosamente como uma forma de preservar a ordem e a estabilidade em meio às convulsões da Revolução Francesa. Vamos ao núcleo de exercício críticos da aula. Primeiro vamos para as dúvidas e suas respectivas respostas. Dúvida 1. A tradição realmente deve ser preservada mesmo quando parece injusta ou desatualizada? Resposta. Burke argumenta que as tradições representam a sabedoria acumulada de gerações e, por isso, têm um valor intrínseco. Ele acredita que as tradições são fundamentais para a estabilidade social e que mudanças radicais podem desestabilizar a sociedade e levar a resultados imprevisíveis. Portanto, qualquer modificação nas tradições deve ser feita com muito cuidado e consideração, e não de maneira abrupta. Ele não está dizendo que tradições injustas devam ser mantidas sem questionamento, mas que qualquer mudança deve respeitar o contexto histórico e a função social que essas tradições desempenham.
Dúvida 2. Não é possível que a evolução das tradições, se deixada muito lenta, possa sufocar o progresso? Resposta. Burke reconhece que as tradições precisam evoluir, mas ele acredita que essa evolução deve ser gradual e orgânica, baseada em ajustes ao longo do tempo e na experiência coletiva. Ele teme que mudanças rápidas e radicais, feitas sem consideração pelas tradições, possam levar ao caos e à tirania. Para Burke, no progresso deve ser equilibrado com a prudência, e a preservação da ordem deve ser uma prioridade. Dúvida 3. Se as tradições são tão valiosas, como lidamos com aquelas que claramente são opressivas ou desumanas? Resposta. Burke sugeriria que, em vez de destruir uma tradição de forma abrupta, a sociedade deve buscar reformá-la gradualmente, preservando seus aspectos valiosos enquanto corrige suas falhas. Ele acredita que a destruição de uma tradição pode ter consequências imprevisíveis e potencialmente prejudiciais. A ideia é que, ao abordar os problemas de uma tradição de maneira gradual, a sociedade pode evitar o caos e a anarquia. Agora as críticas e réplicas. Crítica 1. Burke está apenas defendendo o conservadorismo e o poder das elites ao proteger as tradições. Réplica. Burke não está defendendo o poder das elites por si só, mas sim a preservação das estruturas que, em sua visão, mantêm a ordem social e protegem contra a tirania. Ele acredita que essas tradições não são arbitrárias, mas sim o resultado de séculos de experiência e aprendizado. Burke sugere que as instituições, como a monarquia e a nobreza, desempenham papéis cruciais na preservação da liberdade e da justiça. Sua defesa das tradições é, portanto, uma defesa da estabilidade e da continuidade, e não necessariamente das elites como uma classe inquestionável. Crítica 2. A defesa da tradição por Burke pode ser vista como uma barreira ao progresso e à justiça social, mantendo estruturas que perpetuam desigualdades. Réplica. Burke reconhece a necessidade de progresso, mas ele acredita que o progresso deve ser alcançado de forma cuidadosa e dentro das estruturas existentes. Ele argumenta que mudanças abruptas podem destruir as bases da sociedade, levando a resultados desastrosos. Para Burke, a justiça social pode ser melhor alcançada através de reformas graduais que respeitam a sabedoria das tradições, ao invés de através de revoluções que rompem com o passado. Crítica 3. Burke parece ignorar o fato de que muitas tradições foram criadas para manter certas classes de pessoas em posições de subordinação. Réplica. Burke argumentaria que as tradições, apesar de suas imperfeições, têm um papel estabilizador que não deve ser subestimado. Ele pode reconhecer que algumas tradições foram injustas, mas insiste que a mudança deve ser feita de maneira a não desestabilizar a sociedade. Ele sugere que, em vez de destruir uma tradição injusta, devemos buscar sua reforma, garantindo que a mudança seja sustentada e não cause uma ruptura social que possa levar a novos abusos de poder. Crítica 4. Ao valorizar tanto a tradição, Burke não está limitando a capacidade da sociedade de se adaptar às novas realidades e desafios? Réplica. Burke acredita que as tradições são adaptativas e que a sociedade pode e deve evoluir, mas de forma que não rompa com o passado de maneira radical. Para ele, as tradições têm um papel essencial na construção da identidade e da coesão social, e mudanças que ignoram isso podem levar ao caos. Ele sugere que as tradições podem ser ajustadas e reformadas para responder às novas realidades, mas sempre com uma consciência profunda do valor do que foi herdado. Essas são algumas das dúvidas e críticas mais comuns sobre a definição de tradição segundo Burke, juntamente com as respostas e réplicas que podem ser oferecidas para esclarecer e defender suas ideias.